A gente tem, a gente tem falado muito sobre um avivamento, alguns têm realmente clamado por um, mas por que que um avivamento acontece? Qual o motivo, qual é o critério, qual a razão que Deus escolhe um lugar e um tempo para derramar seu espírito abundantemente sobre um grupo de pessoas? Qual é a razão dele fazer isso? Eu creio que sempre tem uma causa para isso. É que ele quer reavivar alguma coisa que esteja morta na igreja. Eu estava aqui pensando no avivamento da Rua Azusa. E as pessoas de igrejas pentecostais, elas afirmam que o avivamento na Rua Azusa aconteceu porque eles estavam buscando o batismo com o Espírito Santo. E não é verdade. Mais do que o batismo com o Espírito Santo, eles estavam buscando o próprio Espírito Santo. E é por isso que ele veio. Agora, por que que ele veio ali e não vem em tantos outros lugares ou momentos em que as pessoas também clamam? Aliás, por que que eles estavam clamando tão apaixonadamente para que o Espírito Santo viesse? Porque houve um ensino. William Seymour, ele estava ensinando que os dons do Espírito Santo que operavam na Igreja Apostólica estão acessíveis aos crentes que buscarem. Então havia uma causa. E eu creio que antes de Deus derramar um avivamento, ele primeiro levanta profetas que preparem o caminho para o motivo daquele avivamento. Então, primeiro ele prega para o coração de alguém. Então, em Azusa Street, Deus queria reavivar o quê? Ele queria reavivar os dons. O que é que estava morto durante muito tempo na história da igreja? Os dons eram raros. As pessoas que tinham algum dom, eles eram beatificados pela igreja, se tornaram santos e venerados, porque era algo raríssimo. E Deus veio para reavivar esses dons. Isso é muito importante para o fim dos tempos. A igreja com dons é uma igreja poderosa e que vai ser muito atuante e protagonista no fim dos tempos. Não pense você que a igreja vai escapar do que vem por aí, com um arrebatamento, seja lá o que você acreditar. Na verdade, a igreja será protagonista nisso tudo. Então, Deus queria reavivar os dons. E então, primeiro, ele pregou no coração de William Seymour a necessidade desses dons. Então, o Espírito Santo, quando ele desce sobre um lugar e ele aviva uma igreja, ele não está mudando a cultura daquela igreja. Na verdade, ele está intensificando uma cultura que ele mesmo já tinha começado. Então, o Espírito Santo colocou naquela igreja em Azusa a cultura de buscar os dons e da necessidade dos dons. Então, quando houve o avivamento, isso intensificou. Por quê? Porque não faz sentido na cabeça de muita gente. Pensa assim, mas não faz sentido o Espírito Santo mudar uma cultura que ele mesmo implantou. No último avivamento, foi o avivamento na Universidade de Asbury. E muitas pessoas devem ter se perguntado, mas se é um avivamento, cadê os dons? Cadê as pessoas falando em línguas lá, ou sei lá o quê? Justamente porque elas não entenderam isso. Um avivamento não vem para mudar a cultura daquela igreja, mas vem para intensificar uma cultura que Deus deu àquela igreja. É uma universidade metodista. Qual é a cultura metodista? É a santidade.
Foi o Espírito Santo que plantou isso na igreja nos dias de John Wesley. Era isso que John Wesley pregava. Então, o Espírito Santo veio. Assim, houve uns 10 avivamentos naquela universidade, pessoal. Não é esse não foi o primeiro, também não foi o de 1970 o primeiro. Só nessa década esse deve ter sido o segundo ou terceiro já. Avivamento naquela universidade. Então ele vem para intensificar uma cultura. Porque Deus estava trabalhando assim durante muito tempo. Ele estava plantando culturas nas igrejas. Então, a vontade de Deus, Deus não quer que a igreja católica se torne uma igreja protestante. Deus não quer que a igreja presbiteriana vire pentecostal. Deus não quer que a Assembleia de Deus vire uma igreja de doutrina reformada. Não. Cada igreja tem uma cultura e essa cultura deve ser preservada. Porque Deus colocou culturas diferentes em igrejas diferentes. E o que é que, para que depois, tá, ele plantou culturas em igrejas diferentes, em grupos diferentes, para depois alinhar todas essas culturas em uma só. E desde 2020 nós estávamos profetizando esse alinhamento. Na verdade, alguns bem antes, né? Joel Angel já profetizava isso em 2018. Antes disso eu não sei, mas deve ter tido muita gente já. Mas eu me lembro, 2020, Dan Duque profetizou e isso viralizou. Por quê? Porque eu creio que o próximo avivamento não é uma nova cultura, não é algo como aconteceu antes. Eu creio que o próximo avivamento, a causa dele, será uma causa que nós estamos pregando há muito tempo, que é de unidade. Uma unidade que é fruto de alinhamento. Então, eu creio que, tipo assim, isso já está acontecendo. Já está acontecendo. E a internet mesmo propiciou muito isso. Há muitas décadas atrás, pessoas de igrejas diferentes nem sequer se cumprimentavam na rua, principalmente de igrejas bem rígidas. Não visitavam as outras. Pessoas que ousavam visitar uma outra igreja, ela era proibida de tomar a ceia naquela igreja simplesmente por ser de uma outra. Isso meus pais me falam. Isso quem tem muito tempo de igreja fala. E ontem, de certa forma, eu vi conversas assim. Tá? Ontem, quando eu estava num evento, numa igreja aqui na minha rua, e eu vi gente falando, nossa, antigamente isso não aconteceria. Antigamente isso não aconteceria. E isso está acontecendo. Me parece que a igreja nunca esteve tão unida em tanto tempo. Em muito tempo. Que a gente via um evento em uma determinada igreja e pessoas de outras igrejas irem para lá e se misturarem simplesmente. Ter uma mistura denominacional de tanta gente que pensa diferente, que tem visões teológicas diferentes, modelos de adoração, digamos assim, diferentes, mas todas unidas num mesmo propósito. Então, eu acredito que o próximo avivamento que virá, eu acho que ele está perto, não sei o quanto perto, mas eu creio que ele está perto. A causa dele, a missão dele é justamente unir a igreja de certa forma, porque a igreja do fim dos tempos é uma só.